Oi, vamos a mais um tema dentro da assistência de enfermagem à saúde mental. E o tema de hoje é sobre os transtornos alimentares, mais especificamente anorexia e bulimia nervosa. A questão norteadora que foi deixada na aula anterior é: transtorno da alimentação, você sabe o que é? Faça uma pesquisa sobre essa temática. A contemporaneidade vem sendo marcada pela globalização e por sua lógica de mercado, resultando em uma imagem idealizada de perfeição do corpo humano. A valorização do corpo feminino não é um fenômeno recente, porém o que se percebe é que há uma mudança no padrão de beleza vigente. Portanto, a expectativa de corpo difundida na sociedade contemporânea caracteriza-se por uma noção de perfeição ligada à magreza. Acaba por influenciar a imagem corporal, elemento essencial no desenvolvimento dos transtornos alimentares. Os transtornos alimentares, segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, em sua quinta edição, são caracterizados por uma perturbação persistente na alimentação ou no comportamento relacionado à alimentação, que resulta no consumo ou na absorção alterada de alimentos e que se compromete significativamente a saúde física ou o funcionamento psicossocial. O termo anorexia pode não ser de todo correto, tendo em vista que não há uma verdadeira perda do apetite, mas sim uma recusa em se alimentar. A anorexia nervosa é então um transtorno alimentar caracterizado por limitação da ingestão de alimentos devido à obsessão de magreza e o medo mórbido de ganhar peso. Na maioria dos casos, o perfil dos pacientes com transtornos alimentares são adolescentes do sexo feminino, caucasianos e alto nível socioeconômico cultural. Entretanto, no cenário atual, o diagnóstico também é dado para menores do sexo masculino, raça negra, pré-adolescentes, em pacientes com nível social econômico cultural baixo, com idades entre 12 e 25 anos. Segundo Souza, esses transtornos atingem principalmente as mulheres e que são influenciadas pela mídia, sociedade, pela cultura e são norteados por fatores genéticos, comportamentais, psicológicos e sociais. Os transtornos alimentares mais comuns são a anorexia nervosa e a bulimia nervosa. Ambos possuem causas multifatoriais relacionadas com o somatório de fatores biológicos, psicológicos, sociais, familiares e ambientais. Então, esse transtorno ele ocorre mais comumente, como já dito, em mulheres, adolescente ou jovem, em homem, adolescente ou jovem, em criança próxima à puberdade e mulher de mais de idade até na menopausa. Para que o diagnóstico seja definido, é estabelecido alguns critérios. Dentre eles, cita-se a restrição da ingesta calórica em relação às necessidades, levando a um peso corporal significativamente baixo no contexto de idade, gênero, trajetória do desenvolvimento e saúde física. O peso significativamente baixo é definido como um peso inferior ao peso mínimo normal, ou no caso de crianças e adolescentes, menor do que o minimamente esperado. Medo também intenso de ganhar peso ou de engordar ou comportamento persistente que interfere no ganho de peso, mesmo estando com peso significativamente baixo. Um outro tipo de diagnóstico é a perturbação no modo como o próprio peso ou a forma corporal são vivenciados, influência indevida do peso ou da forma corporal na autoavaliação ou a ausência persistente de reconhecimento da gravidade do peso corporal atual. Existem dois subtipos de anorexia nervosa, o restritivo e o purgativo. No restritivo, a perca de peso da pessoa é feita através apenas de dietas, jejuns ou exercícios excessivos. O outro tipo, que é o tipo compulsão periódico ou purgativo, o indivíduo tem episódios de compulsão alimentar e para compensar usa do vômito induzido ou de laxantes, diuréticos. No decorrer dessa doença, os tipos podem se alterar para tanto a descrição do subtipo, se faz para a situação atual do indivíduo e não ao longo prazo.
Portanto, o tipo compulsão periódica ou purgativa é quando o paciente se envolve regularmente em compulsões de comer seguidas de purgações durante o episódio atual de anorexia. Alguns pacientes incluídos nesse subtipo não comem de forma compulsiva, mas fazem purgações regularmente, mesmo após o consumo de pequenas quantidades de alimentos. Aparentemente, a maior parte dos pacientes com o tipo de compulsão periódica purgativo dedica-se a esses comportamentos pelo menos uma vez por semana. A alternância entre subtipos ao longo do curso do transtorno não é incomum. Portanto, a descrição do subtipo deverá ser usada para indicar os sintomas atuais e não o curso longitudinal. A anorexia nervosa tem 3 características essenciais: a restrição persistente da ingesta calórica, o medo intenso de ganhar peso ou de engordar ou o comportamento persistente que interfere no ganho de peso, e a perturbação na percepção do próprio peso ou da própria forma. O nível mínimo de gravidade para a anorexia nervosa baseia-se em adultos no índice de massa corporal atual, ou para crianças e adolescentes também no percentil do IMC, que é o índice de massa corporal. Os intervalos abaixo, são classificados pela categoria da Organização Mundial da Saúde, tanto para baixo peso em adultos, como para crianças e adolescentes, onde os percentis do IMC correspondentes devem ser usados. Então, o nível da gravidade ele pode ser aumentado de maneira a refletir sintomas clínicos, o grau de incapacidade funcional e também a necessidade de supervisão. O índice de massa corporal é calculado com o peso em quilogramas dividido pela altura em metros quadrados. É medida útil para determinar o peso corporal em relação à altura. Para os adultos, o IMC de 18,5 kg por metros quadrados, tem sido empregado pelos Centros de Controle de Prevenção de Doenças e também pela Organização Mundial da Saúde como um limite inferior de peso normal, peso corporal normal. Desta forma, a maioria dos adultos com IMC igual ou acima de 18,5 kg por altura metro quadrado não seria considerado como baixo peso corporal. Por sua vez, um IMC inferior a 17 kg por metro quadrado tem sido considerado pela Organização Mundial da Saúde como um indicativo de magreza moderada ou grave. Portanto, um indivíduo com IMC inferior a 17 kg metros quadrados provavelmente seria considerado como um peso significativo baixo. Um adulto com IMC entre 17 e 18,5 kg por metro quadrado ou até mesmo acima de 18,5 kg metro quadrado poderia ser considerado como um peso significativamente baixo se a história clínica ou outras informações fisiológicas corroborarem para tal julgamento. A pessoa que pesa menos que 85% do peso considerado normal para a idade e altura costuma ser um dado valioso para se pensar em anorexia. A Classificação Internacional de Doenças recomenda que a pessoa tenha um índice de massa corporal igual ou inferior a 17,5 kg por metro quadrado, pela altura, sugestivo de anorexia. Indivíduos com esse transtorno exibem geralmente medo intenso de ganhar peso ou de engordar. Esse medo intenso de engordar não costuma ser aliado pela perda de peso. Na verdade, a preocupação acerca do peso pode aumentar até mesmo se o peso diminuir. Indivíduos mais jovens com anorexia nervosa, bem como alguns adultos, podem não reconhecer ou perceber o medo de ganhar peso. A vivência e a significância do peso e da forma corporal são distúrbios distorcidas, nesses indivíduos. Algumas pessoas sentem-se completamente acima do peso. Outras percebem que estão magras, mas ainda assim se preocupam com determinadas partes do corpo. Em particular, que o abdômen, os glúteos e o quadril estão gordos demais.
Elas podem empregar uma variedade de técnicas para avaliar o tamanho ou o peso de seu corpo, né? Incluindo pesagens frequentes, medição obsessiva de partes do corpo e uso persistente de um espelho para checar áreas percebidas de gordura. A estima de indivíduos com anorexia nervosa é altamente dependente de suas percepções da forma e do peso corporal. A perda de peso é, com frequência, vista como uma conquista marcante e um sinal de autodisciplina extraordinária, enquanto o ganho ponderal é percebido como uma falha de autocontrole inaceitável. Embora alguns indivíduos com esse transtorno talvez reconheçam que estão magros, frequentemente não assumem os mesmos, né, um baixo peso. Esses pacientes impõem para si graves complicações médicas, né, em seu estado de desnutrição. Existe então comumente essa desnutrição de grau variável, que é acompanhada de modificações endócrinas e metabólicas secundárias e de perturbações das funções fisiológicas. É, portanto, importante obter informações de familiares ou de outras fontes para avaliar a história da perda de peso e outros aspectos da doença. A vivência e a importância do peso e da forma corporal, como dissemos, são distorcidas nesses pacientes. Alguns deles acham que têm um excesso de peso global, independente dos resultados contrários da balança. A autoestima dos pacientes com anorexia nervosa depende obsessivamente de sua forma e pesos corporais. A perda, né, de peso é vista como uma conquista notável e como um sinal de extraordinária disciplina pessoal, ao passo que o ganho de peso é percebido como inaceitável fracasso do autocontrole, como já dito anteriormente. Um estranho comportamento em relação a padrões de pensamento pré-mórbidos assume um novo significado, um estilo de raciocínio que leva à conclusão de que 1 grama de peso ganha significa uma transição de normal para gordo. Então, a perda de peso nas pessoas com anorexia nervosa é obtida principalmente através da redução do consumo alimentar total, embora alguns pacientes possam começar o regime, né, vamos dizer assim, entre aspas, excluindo de sua dieta aquilo que percebem como sendo alimento altamente calórico. Alguns sinais e sintomas físicos. Muitos dos sinais e sintomas físicos da anorexia nervosa são atribuíveis à inanição, que é a deficiência de nutrição grave. A presença de amenorreia é comum e parece ser um indicador de disfunção fisiológica. Se presente a amenorreia, costuma ser consequência da perda de peso, porém, em uma minoria dos indivíduos, ela pode, na verdade, preceder a perda de peso. Em meninas pré-púberes, né, a menarca pode ser retardada. Além de amenorreia, pode também haver queixas de constipação, dor abdominal, intolerância ao frio, letargia e energia excessiva. O achado mais marcante do exame físico é a emaciação, que é a perda da massa corporal. É comum haver também hipotensão significativa, hipotermia e bradicardia. Alguns indivíduos desenvolvem lanugo, né, que é um pelo corporal muito fino e macio. Alguns desenvolvem edema periférico, especialmente durante a recuperação de peso ou na suspensão do uso indevido de laxantes e de diuréticos. Outros indivíduos evidenciam tonalidade amarelada na pele, associada à hipercarotenia, que é a coloração alaranjada de extremidades como mãos, pés, nariz e orelhas. A semi-inanição da anorexia nervosa e os comportamentos purgativos, às vezes associados a ela, podem resultar em condições médicas importantes e potencialmente fatais. O comprometimento nutricional associado a esse transtorno afeta a maioria dos sistemas corporais e pode produzir uma variedade de perturbações. Perturbações fisiológicas, incluindo a amenorreia, né, como dito. Isso é devido a níveis anormalmente abaixo de secreção de estrógeno e uma redução de secreção de hormônio folículo estimulante e hormônio luteinizante. E anormalidades, né, nos sinais vitais também são comuns.
Enquanto grande parte das perturbações fisiológicas associadas à desnutrição é reversível com reavaliação, reabilitação nutricional, algumas, incluindo a perda de densidade óssea mineral, com frequência não são completamente reversíveis. Assim, como é visto em indivíduos com bulimia nervosa, aqueles com anorexia nervosa que autoinduzem vômitos podem apresentar hipertrofia das glândulas salivares, sobretudo das glândulas parótidas, bem como erosão do esmalte dentário. Algumas pessoas podem apresentar cicatrizes ou calos na superfície dorsal da mão pelo contato repetido com os dentes ao induzir o vômito. Comportamentos como vômitos autoinduzidos e o uso indevido de laxantes, diuréticos e enemas podem causar uma série de distúrbios que levam a achados laboratoriais anormais. Entretanto, alguns indivíduos com anorexia nervosa não exibem tais anormalidades. Em cerca de 1/3 dos pacientes com anorexia nervosa, ocorre abuso ou dependência de substâncias, particularmente envolvendo álcool e estimulante. O uso de estimulantes frequentemente começa na tentativa de controlar o apetite e o peso. É provável que 30 a 50% dos pacientes que apresentam anorexia nervosa também tenham características de personalidades que satisfaçam os critérios para um ou mais transtornos da personalidade. Dentre eles, mais comum é a da personalidade de borderline. Uma gama de anormalidades cerebrais foi descrita na anorexia nervosa usando tecnologias de imagem funcional, essas tecnologias de imagens através de ressonância magnética funcional. Não se conhecem as causas fundamentais da anorexia nervosa. Há autores que evidenciam como causa a interação sociocultural mal adaptada, fatores biológicos, mecanismos psicológicos menos específicos e, em especial, vulnerabilidade de personalidade. Aspectos biológicos incluem as alterações hormonais que ocorrem durante a puberdade, as disfunções de neurotransmissores cerebrais, tais como a dopamina, a serotonina, a noradrenalina e dos peptídeos opioides, sabidamente ligados à regulação normal do comportamento alimentar e manutenção do peso. Vários estudos apontam para uma predisposição genética no desenvolvimento da anorexia, onde parentes de primeiro grau de pacientes com anorexia exibem um risco de aproximadamente 8 vezes maior de apresentar a doença do qual a população em geral. Como possíveis causas, pressupõe que os modelos de sistemas familiares procuram identificar determinados padrões de funcionamento familiar alterado, como, por exemplo, minimização de conflitos, envolvimentos da criança em tensões familiares, pais ausentes, mães que competem com as filhas, dentre outros. Porém, esses fatores hoje são vistos mais como mantenedores do comportamento do que como causais. Temperamentais, também, indivíduos que desenvolvem transtornos de ansiedade ou exibem traços obsessivos na infância estão em risco maior de desenvolver anorexia nervosas. Os ambientais, então a variabilidade histórica e transcultural na prevalência de anorexia nervosa corrobora sua associação com culturas e contextos que valorizam a sua magreza. Ocupações e trabalhos que incentivem a magreza, como por exemplo, modelo, atleta de elite, e também estão associados a um risco maior de adquirir a anorexia nervosa. A anorexia nervosa é um transtorno alimentar de difícil tratamento e de alta morbidade. Uma das primeiras dificuldades é a que diz respeito a aderir o paciente ao tratamento, pois, como vimos, a negação da doença é muitas vezes parte integrante do quadro. Os pacientes com anorexia nervosa, em geral, desconfiam dos profissionais de saúde, os quais elas percebem como inimigos e interessados apenas em realimentá-las, em fazê-las perder a vontade de controlar seus pesos. O tratamento embasa-se em ações psicológicas. Normalmente, o paciente é levado para tratamento por membros da família após a ocorrência de uma acentuada perda de peso.
A avaliação abrangente de indivíduos com anorexia nervosa deve incluir a determinação de ideação e de comportamentos suicidas, bem como de outros fatores de risco para o suicídio, incluindo histórias de tentativas de suicídio. Quando o paciente busca auxílio por conta própria, geralmente é em razão do sofrimento subjetivo acerca das sequelas físicas e psicológicas da inanição. A anorexia nervosa e a bulimia têm graves consequências sobre a qualidade de vida dos quais dela padecem. Ainda dando continuidade ao tratamento, dependendo das condições clínicas do paciente, é necessário, muitas vezes, em função de uma caquexia, proceder à internação do paciente para restabelecimento de sua saúde em ambiente hospitalar. Psicologicamente, deve-se abordar o caso cognitiva e ou comportalmente, encorajando a adoção de atitudes mais sadias por parte da paciente ou do paciente, que é compensada com elogios e diminuição de situações adversas, como restrição de sua mobilidade. A psicoterapia individual é indicada visando a modificação do comportamento, das crenças e dos esquemas falhos de pensamento e da autoimagem. A psicofarmacoterapia é indispensável e normalmente se faz às custas de antidepressivos, notadamente contracíclicos, que tenham como efeito colateral também o estímulo do apetite e o ganho do peso, como é o caso da maprotilina, amitriptilina ou clomipramina. Havendo necessidade de sedação, onde às vezes é necessário, recomenda-se que seja feita com neurolépticos e preferentemente com aqueles que também aumentam o apetite, como é o caso da levomepromaxina. Mesmo após a melhora, é bom ter em mente que as recaídas são frequentes. No caso da internação, a taxa de recidiva imediata é superior a 25%. Portanto, o acompanhamento desses pacientes deve-se fazer por longos anos, por um longo período. A anorexia e a bulimia nervosas são apresentadas separadamente, apesar de serem dois transtornos com sintomatologias parecidas. As sintomatologias em comum são a preocupação extrema com o peso e o medo de engordar e dietas rigorosas, com o objetivo de alcançar uma imagem estereotipada ideal, resultada de uma visão distorcida do corpo. Portanto, a diferença entre os dois transtornos é que na anorexia nervosa o paciente tem uma auto-inanição, ficando um grande espaço de tempo sem ingerir alimentos. Na bulimia nervosa, o paciente tem uma grande ingestão de alimentos e em seguida tende a usar laxantes ou vômitos para remover o que foi ingerido. A bulimia nervosa caracteriza-se por grande ingestão de alimentos de uma maneira muito rápida e com a sensação de perda de controle, os chamados episódios bulímicos. Estes são acompanhados de métodos compensatórios inadequados para o controle de peso, como vômitos autoinduzidos, em mais de 90% dos casos. Uso de medicamentos, diuréticos, laxantes e inibidores de apetite, dietas e exercícios físicos, abuso de cafeína ou uso de cocaína. Portanto, a bulimia nervosa caracteriza-se por grande ingestão de alimentos de uma maneira descontrolada e uma sensação de perda de controle. Consistem de compulsões periódicas e métodos compensatórios inadequados para evitar o ganho de peso. Por sua vez, estes episódios de comer compulsivamente e por sentimento de falta de controle têm uma relação com o comportamento alimentar desses pacientes com quadro bulímicos. Assim como no caso da anorexia, a bulimia atinge mais frequentemente mulheres do que os homens. Para qualificar o transtorno, a compulsão periódica e os comportamentos compensatórios inadequados devem ocorrer. Então, episódios recorrentes de compulsão alimentar. Um episódio de compulsão alimentar é caracterizado pelos seguintes aspectos: ingestão em um período de tempo determinado, então que seja dentro de cada período de 2 horas, de uma quantidade de alimento definitivamente maior do que a maioria dos indivíduos consumiria no mesmo período sob circunstâncias semelhantes,
O outro, né? Sensação de falta de controle sobre a ingestão durante o episódio, como, por exemplo, o sentimento de não conseguir parar de comer ou controlar o que e o quanto se está ingerindo. O outro critério para diagnóstico, né? Comportamentos compensatórios inapropriados recorrentes a fim de impedir o ganho de peso, como vômitos autoinduzidos, uso indevido de laxantes, diuréticos ou outros medicamentos, jejum ou exercício em excesso. Também a compulsão alimentar e os contornos compensatórios, né, os comportamentos compensatórios inapropriados ocorrem em média no mínimo uma vez por semana durante 3 meses. A autoavaliação ela é indevidamente influenciada pela forma e pelo peso corporal. E a perturbação não ocorre exclusivamente durante episódios de anorexia nervosa. Dessa maneira, para se classificar ao diagnóstico a compulsão alimentar e os comportamentos compulsórios inapropriados, devem ocorrer em média no mínimo uma vez por semana por 3 meses. A Classificação Internacional de Doenças apresenta critérios diagnósticos muito próximos ao do Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, ressaltando, entretanto, a possibilidade de negligência do tratamento insulínico em diabéticos, com uma apresentação especial do quadro, assim como a possível ocorrência de um episódio prévio de anorexia nervosa que evolui-se para a bulimia. O vômito autoinduzido ocorre em cerca de 90% dos casos, sendo, portanto, o principal método compensatório utilizado. O efeito imediato provocado pelo vômito é o alívio do desconforto físico secundário à hiperalimentação e principalmente a redução do medo de ganhar peso. A sua frequência é variável, podendo ser de 1 até ou mais episódios por dia nos casos mais graves. No começo, o paciente necessita de manobras para induzir o vômito, como a introdução do dedo ou algum objeto na garganta. Algumas bulímicas, mais graves, com vários episódios de vômitos por dia, podem apresentar até alterações no dorso da mão, pelo uso da mesma para induzir a emese, o vômito, o que se chama de sinal de Russell, que eu disse que é aqueles calos no dorso da mão. Com a evolução do transtorno, a paciente aprende a vomitar sem necessitar mais dessa estimulação mecânica. Outros mecanismos utilizados pelas bulímicas para o controle do peso após uma ingestão exagerada são o uso inadequado, então sem prescrição médica, de medicamentos do tipo laxativo, de diuréticos, de hormônios tireoidianos, de agentes anorexígenos e de enemas. Jejuns prolongados e exercícios físicos exagerados são também formas de controle do peso, mas geralmente geram menos complicações clínicas do que as técnicas purgativas descritas. Indivíduos com bulimia nervosa, em geral, sentem vergonha de seus problemas alimentares e tentam esconder os sintomas. A compulsão alimentar normalmente ocorre em segredo ou da maneira mais discreta possível. Com frequência, continua até que o indivíduo esteja desconfortável ou até mesmo dolorosamente cheio. O antecedente mais comum da compulsão alimentar é o afeto negativo. Outros gatilhos incluem fatores de estresse interpessoais, restrições dietéticas, sentimentos negativos relacionados ao peso corporal, à forma do corpo e a alimentos e tédio. A compulsão alimentar pode minimizar ou aliviar fatores que precipitam o episódio a curto prazo, mas a autoavaliação negativa e a disforia com frequência são as consequências tardias. Especificar a gravidade atual, Então, o nível mínimo de gravidade baseia-se na frequência dos comportamentos compensatórios inapropriados. O nível de gravidade pode ser elevado de maneira a refletir outros sintomas e o grau de incapacidade funcional. Então, essa classificação, para leve, média de 1 a 3 episódios de comportamentos compensatórios inapropriados por semana. Moderado, média de 4 a 7 episódios de comportamentos compensatórios inapropriados por semana. Os casos mais graves, média de 8 a 13 episódios de comportamentos compensatórios inapropriados por semana.
e a extrema gravidade, né, média de 14 ou mais comportamentos compensatórios inapropriados por semana. A classificação do Manual do Diagnóstico Estatístico de Transtorno Mental distingue dois tipos de pacientes com bulimia, conforme a utilização de métodos compensatórios mais invasivos, né? Vômitos, laxantes, diuréticos, entre outras drogas, e o tipo purgativo, ou não, só dieta, jejuns e exercícios, classificado do tipo não purgativo. Então, a CID, né, que é a Classificação Internacional de Doença, apresenta critérios diagnósticos muito próximos aos dos Manual Diagnóstico Estatístico de Transtorno Mental, ressaltando, entretanto, a possibilidade de negligência do tratamento insulínico em diabéticos como uma apresentação especial do quadro, assim como a possível ocorrência de um episódio prévio de anorexia nervosa que evoluiu para a bulimia. Pouco se conhece a respeito das causas da bulimia nervosa. Possivelmente, existe um modelo onde múltiplas causas devem interagir para o surgimento da doença, incluindo aspectos socioculturais, psicológicos e individuais e familiares, neurológicos e genéticos. Influência cultural tem sido apontada atualmente como um fator desencadeante. O corpo magro é encarado como símbolo de beleza, de poder, autocontrole e modernidade. Consequências da bulimia nervosa. As complicações clínicas são decorrentes principalmente das manobras compensatórias para a perda de peso, erosão dos dentes, alargamento das parótidas, esofagites, hipopotassemia e alterações cardiovasculares, dentre outras. Como na anorexia nervosa, parece haver uma ocorrência aumentada de transtornos do humor e de transtornos de ansiedade em pacientes com bulimia nervosa. Assim, um grande número de pacientes com bulimia nervosa, de 46% a 89%, evidenciam um transtorno depressivo associado em algum momento de sua evolução clínica. Particular atenção deve ser dada à ocorrência de transtornos de personalidade e de abuso de substância no diagnóstico dos pacientes com bulimia nervosa. O abuso de álcool e de psicoestimulantes são descritos, mas também podemos encontrar o abuso múltiplo de substâncias. Existe um ciclo da compulsão da bulimia, né? Então, a pessoa, entre uma dieta restritiva, ela vai escapar dessa dieta, né? E vai passar por alguma situação difícil ou problema, né? Onde ela vai acontecer a compulsão e ingerir exageradamente o alimento. Ao passar esse momento, vem a purgação, né, para evitar o ganho de peso ou o uso dos laxantes, né? Então, aquelas atitudes inapropriadas. Posteriormente, vem-se o sentimento, né, de culpa, de raiva, até mesmo de vergonha. E aí volta-se novamente àquela dieta restrita, onde o ciclo volta a acontecer novamente. A compulsão alimentar, com frequência, começa durante ou depois de um episódio de dieta para perder peso. A vivência de múltiplos eventos estressantes na vida também pode precipitar o aparecimento de bulimia nervosa. A compulsão periódica frequentemente prossegue até que o paciente se sinta desconfortável ou mesmo dolorosamente repleto. Os efeitos imediatos do vômito incluem alívio do desconforto físico e redução do medo de ganhar peso. Em alguns casos, o vômito torna-se um objetivo em si mesmo, de modo que a pessoa come com excesso para vomitar ou vomita após ingerir uma pequena quantidade de alimento. Esses pacientes, né, que possuem bulimia nervosa, tipicamente se envergonham de seus problemas alimentares e procuram ocultar seus sintomas. As compulsões periódicas geralmente ocorrem em segredo ou dissimuladas tanto quanto possível. Um episódio pode ou não ser planejado de antemão e, em geral, né, mas nem sempre, é caracterizado por um consumo rápido. Eles podem jejuar por um dia ou mais ou exercitar-se excessivamente na tentativa de compensar o comer compulsivo. A perturbação do comportamento alimentar persiste no mínimo muitos anos em uma porcentagem elevada de um estudo realizado com amostras clínicas.
O curso pode ser crônico ou intermitente, com períodos de remissão alternando com recorrências de compulsão alimentar. Entretanto, durante o segmento, os de muitos indivíduos parecem diminuir com ou sem tratamento, embora o tratamento nitidamente tenha impacto na evolução. Períodos de remissão acima de 1 ano estão associados a uma evolução de longo prazo mais favorável. O tratamento da bulimia nervosa deve ser conduzido por uma equipe multiprofissional, com equipe multidisciplinar composta por clínico geral, psiquiátrica, nutricionista e psicólogo, todos com preparo, formação e habilidade adequadas para lidar com esses casos. A necessidade de internação hospitalar nos casos de bulimia nervosa está relacionado com a presença de complicações médico-psiquiátricas, de ciclos incoercivos, de compulsão alimentar, vômitos, de abuso de laxantes e ou outras drogas e de outros comportamentos de risco, né? Na maioria das vezes, entretanto, esse tratamento da bulimia nervosa é extra-hospitalar, devendo-se tentar um período inicial de abordagens como a psicoterapia cognitivo-comportamental, o aconselhamento nutricional e o uso de psicofármacos, o que pode conduzir a uma melhora desses pacientes. Percebe-se que a psicoterapia de melhor resultado é a cognitivo-comportamental, pois costuma apresentar melhora progressiva em algumas sessões. A terapia familiar também se mostra benéfica, tanto para identificar comportamentos que possam ser colaborados, no diário do transtorno alimentar, como para suporte da própria família, que frequentemente mostra fragilidade nesses momentos. A grande maioria dos pacientes bulímicos deve ser tratada em nível ambulatorial, exceto nos casos onde há um desequilíbrio metabólico que exige uma internação mais intensiva, ou uma intervenção mais intensiva, o tratamento. Algumas figuras, para que vocês possam ver e caracterizar essas dois transtornos alimentares, E nossa questão norteadora para a próxima aula, Você sabe o que é comunicação terapêutica? Sim, pesquise para recordar. Não, pesquise para descobrir. E a mensagem de hoje, O que você não resolve em sua mente, seu corpo converte em enfermidade. Então, uma ótima semana a todos.